Olá, eu sou Rodrigo Gonçalves aqui do Espaço Comunidade e o tema do nosso vídeo hoje é mais uma vez sobre educação, sobre problemas em escolas brasileiras aqui no Japão. E hoje eu quero compartilhar com vocês um outro caso que aconteceu recentemente com criança aqui no Japão. Eu não sei se você assistiu o último vídeo que eu gravei, eu falei sobre o caso do acidente, ou melhor, dei uma pincelada no caso do acidente de uma criança que sofreu queimadura e, salvo engano, de primeiro grau, até por conta do tempo do tratamento. Essa criança vai ficar internada 3 meses para poder fazer o tratamento. Então, por aí você tem ideia da gravidade que foi esse acidente, que a gente considera como negligência. Eu fiquei dar continuidade sobre esse assunto em um outro momento, então hoje eu quero falar sobre um outro caso que aconteceu, que foi um caso de uma mãe que, por uma questão de atraso na mensalidade da escola, por alguns motivos, a gente vive no Japão, essa questão de desempregos e tudo mais acontece e acaba surtindo, provocando o atraso, às vezes, na prestação da mensalidade da escola dos filhos. E o que acontece é que dentro da problemática teve o filho os pais dessas crianças, esse filho, essa criança sofreu uma discriminação por conta dessa falta de não pagamento. E isso gerou um certo problema. De certa forma, a criança começou a ser perseguida e não poder participar de algumas das atividades na escola por conta dessa falta de não pagamento. A mãe se manifestou dizendo que pagaria dentro de tal dia, tal da época, e combinou lá o que aconteceria, mas ainda assim houve essa questão. Eu estou compartilhando com vocês o que eu li sobre o relato da mãe. Eu não falei com a escola, nem tudo mais. Eu só estou acreditando que a mãe está compartilhando essa realidade no intuito de ajudar você que vive aqui sobre esses problemas que existem. Eu vou mostrar isso para vocês, que às vezes a gente compartilha, fala sobre algumas coisas, você fica aí sentado, você acha que isso, né, blá, blá, blá. Não, tem gente que trabalha na área da educação, tem reuniões, tem várias coisas que acontecem, é que você talvez não assista, não tem interesse e não sabe o que está acontecendo. Bom, por fim, eu não sei se vocês estão sabendo até que ponto estão sabendo sobre essa situação. Eu não vou compartilhar o conteúdo na íntegra, porque na verdade eu não me fui autorizado a isso, eu não pedi autorização à pessoa, eu só quero que você que vive no Japão, você que pretende vir para o Japão, trazer seus filhos, que você tenha consciência do que acontece aqui. Porque às vezes as pessoas acham que é muito simples, você vem para o Japão com seus filhos e coloca ele ou numa escola brasileira, numa escola japonesa e está tudo resolvido e segue a vida. Mas as coisas não funcionam assim. Uma creche para uma criança de pequena idade não se acha facilmente. Eu tenho experiência disso porque eu tenho minha filha de 4 anos de idade, que a gente está entre colocar ou uma escola brasileira ou uma escola japonesa, e essa decisão cabe a nós pais, dentro dos nossos projetos, o que a gente tem como perspectiva de futuro. Né? Ser pai exige planejamento, né? É pena que às vezes a gente esse planejamento familiar ele é muito tarde, né? Às vezes a gente tem filho antes de planejar, antes de qualquer coisa. Isso é um grande problema. Enfim, mas eu quero que vocês parem e tirem informação. Eu não estou dando uma ordem a vocês, eu estou pedindo que vocês reflitam. Procure se informar com qual que é o custo, qual que é a dificuldade. Vocês precisam se inteirar melhor dos acontecimentos nas regiões que vocês pretendem morar, qual o tipo de estrutura que se tem, né? Que tipo de escola, como que é, e detalhadamente. E tem que entender um outro detalhe, que cada caso é um caso. Por exemplo, se eu tiver um exemplo em uma escola, isso não quer dizer que seja com todos os alunos, então exige mais de aprofundamento sobre a questão. Por isso que é importante a gente ter informação aí, né? Era importante, é importante, né? Se ter, mas a gente não tem informação sobre essa questão. Seria legal a gente poder fazer esse trabalho, mas a gente não tem condições de fazer esse trabalho porque a gente trabalha em Caixá. A gente podia, pelo menos na nossa região, sabe, fazer uma triagem para compartilhar com detalhes para quem pretende vir para a região aqui onde a gente mora, e poderia disponibilizar isso para vocês, mas a gente não tem como fazer isso, infelizmente. A gente só pode compartilhar acontecimentos, casos que possam fazer você refletir na sua vinda para cá. Então,
eu espero que esse caso dessa mãe, do primeiro caso da mãe que teve o filho com queimadura, se resolva, a criança esteja se recuperando bem. Eu espero que essa mãe, né, com essa mãe e pai resolvam essa questão. E eu queria deixar um aviso para vocês que é pais, pretendem ser pais, pretendem construir uma vida aqui no Japão, que vocês se informem sobre a questão da educação. Não vá achando que tudo que a mídia vende, que esse site de notícia vende, eu digo no aspecto geral, tá? É verdade. Há vários casos, há vários problemas que não vêm à tona porque não é de interesse em ser comunicado por sites. São pessoas que não têm comprometimento com a comunidade, não têm essa preocupação. Para dar uma ideia para vocês, fala-se tanto sobre essa questão da educação no Japão ser prioridade, tanto que eu vou colocar aqui a fala do ex-cônsul de Tóquio, que participou de uma reunião em Brasília, que foi sobre o tema foi a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, onde teve a ministra Luísa, teve participação dos representantes dos Conselhos Cidadãos do Japão, que é o Miguel Caminho-Tem, teve o presidente da Associação Brasileira de Escola, o Walter Saito, teve a participação do Kinjo, que é representante do Conselho Cidadão de Nagoya. Só que o que me traz estranheza é eu não ver por parte deles uma manifestação sobre esses acontecimentos, nem que eles possam pelo menos dizer assim, veja, a gente soube, teve informação, a gente está participando, a gente está acompanhando esses casos. É isso que nos deixa triste. E é por isso que vocês não têm, eu vou falar por participação, por ver, vocês não têm esse respaldo da comunidade como representante. Não há representatividade. Tanto é que há diversas reuniões, são 20 anos falando sobre o mesmo problema de educação e nada foi feito. Sabe por quê? Porque os próprios pais não têm interesse nisso, vocês não conseguem despertar nos pais o interesse em apoiar vocês, em fazer valer a voz de vocês lá em Brasília, lá no governo japonês, sobre essa problemática. No dia que os brasileiros acreditar que realmente isso é um problema, no dia que vocês desenvolverem um projeto voltado para os pais, de conscientização do que está acontecendo, e tem muito mais coisas que vocês não têm ideia, e eu posso falar e dizer que tem, porque conheço pessoas que, na hora que decidir que vai falar sobre determinado assunto, muitos pais vão se assustar com quem tem para saber sobre certas escolas. Então eu espero que vocês fiquem ligados e atentos com essa questão da educação do seu filho. Se você não pensar na educação do seu filho, você pode ter certeza que ninguém vai pensar mais, vai pensar por ele, não por você. Entenda, achando que eles estão fazendo é o melhor, e não você como pai, como mãe, é o melhor para o seu filho. Então é preciso uma participação mútua, entendeu? Aqueles que se dizem nos representar, de fato nos ouvir, fazer pesquisa, procurar se informar da realidade, de qual que é a situação real da comunidade, para poder fazer qualquer coisa, para poder ter a cobrança por parte dos brasileiros, da comunidade, com os responsáveis, seja lá qual foi o setor. Fica aí, assiste aí a fala é um trecho que eu tirei, eu vou deixar o link, se você tiver paciência, assista na íntegra, porque tem muito mais informação do que esse trechinho só que eu vou deixar para vocês, tá bom? Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O filho do brasileiro tem duas opções para estudar. Ou vai estudar em escola japonesa, onde a língua é difícil acompanhar as aulas, é preciso ter um domínio muito grande do japonês, ou vai estudar em escola brasileira. Na escola pública japonesa, a escola pública japonesa recebe qualquer estudante de qualquer nacionalidade, mas conduz os estudos em língua japonesa. Bom, a opção, caso o aluno não consiga acompanhar, e aí a tal da evasão escolar, não é que os alunos querem, porque os pais querem tirar os alunos da escola, porque os alunos não conseguem acompanhar as aulas. Então ele tem a outra opção, matricular numa escola brasileira. Escola brasileira são escolas privadas, fundadas pela comunidade brasileira, vendo ali a necessidade de uma iniciativa como essa. Os professores são recrutados dentro da comunidade brasileira. Quem sabe um pouco de matemática vai dar aula de matemática, quem sabe um pouco de história vai dar aula de história. Portanto, por isso precisa que o MEC
se empenhe em capacitar professores brasileiros para lá. É preciso que o MEC também se empenhe também em fiscalizar as escolas. O representante do MEC aqui tinha dito que é muito caro, R$250 mil. É lamentável que o governo brasileiro não tenha R$250 mil para mandar 5 técnicos para visitar as escolas brasileiras no Japão, onde sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil brasileiros estão estudando. Então, várias ações são importantes. Agora, a escolarização em português, nas escolas brasileiras, é um trabalho heróico da comunidade brasileira, feito com muita seriedade pelas aquelas pessoas envolvidas nisso, mas ele não é totalmente suficiente, é precário. As instalações são precárias, muitas aulas turmas são 3, 4 séries na mesma sala de aula. Então, é preciso um pouco mais de empenho de todo o governo brasileiro na área de educação, na área de saúde e na área de empreendedorismo, junto à comunidade brasileira no Japão. Eu penso, mas também junto a outras comunidades. Esse é um trabalho que a Luísa vem fazendo lá também, heroicamente, mas que precisa haver um envolvimento muito maior do Estado brasileiro como um todo. Obrigado, deputado.